O maior problema dentro da filosofia e da vida humana em geral é perceber, ou quando não percebemos, isso se torna um agravante, que nós estamos sempre divididos. E isso é uma condição natural do ser humano. Essa divisão, essa partição, essa eh, quebra de continuidade, tá? Então, essa é uma condição natural, no sentido mais comum e corriqueiro dessa palavra, né? Ou seja, todos parecem estar sofrendo do mesmo mal. Não conseguimos estar no tempo presente, não conseguimos planejar bem o futuro, não conseguimos lidar bem com as coisas que acontecem no nosso passado. Como viver com isso? Pode não parecer, mas eu sempre coloco aqui nos vídeos, mas o elemento psicológico, emocional, a saúde mental, as nossas relações, tudo aquilo que nós desenvolvemos no aspecto mais emocional da coisa, né, da estrutura humana, tem uma definição e uma importância muito mais pesada, né, e tem um peso muito maior para o ser humano do que se costuma colocar. Geralmente, quando se fala de inteligência emocional, pelo menos eu vejo muito, né? Não que eu vá procurar isso, mas aparece para mim, né, nas redes sociais, as pessoas falando disso como uma espécie de estratégia, uma espécie de um treino de nervos para você não ser enganado, ou para você não se deixar levar pelas coisas que as pessoas falam, né? Não se deixar ser, sei lá, elogiado ou ser amado, sabe? Mas no fim das contas é sempre uma espécie de treino, assim, como se você fosse perseguido e todo mundo estivesse contra você. Isso é uma ilusão, isso é falso, isso não acontece, né? O mundo tem o seu fluxo e as pessoas têm as suas questões. Claro, é, a vida ela vai te provar e vai trazer desafios, né? Isso não sou eu que estou dizendo, isso já afirmava todos, desde Buda até Jesus enfim, Sêneca, Platão, né, de alguma forma falam que a vida traz as suas provas, os seus desafios, que a gente precisa aprender a superá-los. Mas vamos voltar para o ponto aqui de onde a gente desenvolve certas partições, certas divisões, ou seja, concebemos a nós mesmos como pessoas que estão divididas, né? Do tipo, meus planos para o futuro, né? Aquilo que eu fiz na infância que não foi muito bem, etc. E precisamos aprender a integrar isso sob uma visão do presente que se estende para sempre. Como assim? Como se estivéssemos em um ponto, né? Dentro de uma linha eterna, né? E nesse ponto específico, nossa consciência está presente ali, né? Que é o agora. E o agora passou, e passou, e passou de novo, né? Um constante fluxo, um constante devir. E esse devir, ele tem uma origem, que é um passado, e ele vai, né, se direcionar para algum lugar, que é o futuro. Então, assim, basicamente, o que é que eu quero colocar com isso? Estamos num ponto, né? E vamos dizer que nossa consciência, nossa visão tem uma direção. À medida em que eu vou, então, mudando a minha visão e a forma como eu ajo nesse plano, eu vou também mudando como ele se configura. Nessa analogia aqui, né, do ponto, vamos dizer que eu estivesse nesse ponto aqui do caderno, né? E, bom, eu vou manter minha trajetória. O que é que vai acontecer? Eu vou para um outro lugar, né? Mesma coisa aqui. Eu tenho minha trajetória, eu estou nesse ponto e eu mudei a trajetória, eu vou automaticamente para um outro plano, mais alto aqui nesse caso. E eu sempre venho de um lugar anterior, né? Então, há essa narrativa que é própria do ser humano.
Nós naturalmente contamos a nossa história, naturalmente tendemos a ser seres de narração, porque temos memória e temos consciência de que temos a memória e a percebemos como elementos que podemos projetar para o futuro com a nossa imaginação. Com a pequena diferença de que na vida as coisas não são assim lineares, né? Mas que acontecem de qualquer ponto, de qualquer lugar e simultaneamente, né? Várias coisas. Mas podemos pensar que nós conseguimos resumir isso em certos pontos, certos devires, certos momentos de consciência onde esses elementos estão todos ali interagindo. E podemos sintetizar isso em momentos históricos específicos, datas específicas, acontecimentos específicos. Geralmente, quando nós contamos de um acontecimento, de algo que nos tocou, de algum desafio que passamos, contamos apenas um ponto de vista, né? Mas sabemos que várias coisas interferiram naquele processo para que a gente estivesse ali efetivamente, tá? Então agora a gente precisa entender como é que nós vamos juntar e reunificar esses pontos, presente, passado e futuro, né? Porque é a união deles que vai formar a integralidade da consciência humana, tá bem? E se você está gostando desse vídeo até aqui, eu peço já o seu like e a sua inscrição no canal. Aqui na revista Polis você encontra muito conteúdo sobre a formação da vida interior e como alcançá-la, tá? Então, vamos pensar o seguinte: temos esses três elementos, né, que eu já falei que precisam se reunir em um, mas eles não podem se reunir em um enquanto não forem solucionados em seus próprios planos, né? Isso é meio louco que eu falei, porque isso não pode acontecer na prática, né? Porque não conseguimos viver somente no presente, nem tão pouco no passado, tão pouco no futuro, né? Por quê? Por que não conseguimos viver somente no presente? Porque sempre viemos de algum lugar, sempre vamos para algum lugar, como eu já expliquei com o caderno, né? Mas eu preciso entender que há elementos específicos que eu preciso aplicar em cada ponto desse. Então, assim, em relação ao passado, que todos imaginam já tiveram seus traumas, já tiveram suas experiências, já tiveram assim as suas broncas, os seus problemas, né, já caíram em diversas esparrelas. O passado, ele vem com um arcabouço de experiências que nós podemos aplicar. Então, desse ponto de vista, existem as boas experiências e as experiências que passamos. Não existem más experiências, né, em essência, porque todas elas contribuem para nosso crescimento. Tá? Então, tem essa construção desse entendimento de que viemos de algum lugar, viemos de um passado, e esse passado ele nos qualifica para poder ter com ele, né, um momento de reflexão, um momento de peneira, sabe? O passado nos convida a fazer uma peneira acerca daquilo que vivemos e selecionar o que foi bom, o que foi, né, negativo, né, no sentido em que eu esperava estar agindo corretamente, mas fiz uma grande de uma cagada, né? E, bom, faz parte, todos nós passamos por isso. E, claro, o elemento mais principal, né, do passado é a formação de uma identidade, porque a memória é o atributo que nos permite ter uma fidelidade a quem nós somos. Então, tem que pensar no passado como esse arcabouço de grandes experiências, certo? E se você quiser que eu fale mais sobre esse tema, tá, dessa consciência da memória, né, presente, do futuro, deixa um comentário aqui, por favor, que eu já preparo mais conteúdo sobre isso. No entanto, quando nós vamos para o presente, né, o que mais nos pega relacionado ao presente? É a dificuldade que nós temos de quê? De nos manter no presente. O presente é como se fosse o vento, né? Eu não consigo pegar. A todo momento ele está passando. A todo momento ele deixa de ser presente para se tornar passado. E, né, mais adiante, né, e já pegando uma ponta para falar do futuro, todo o tempo que passa,
como diria Sêneca, pertence à morte. Então, o presente, ele é fugaz, a todo momento ele está morrendo e dando vazão ou dando nascimento ao passado, certo? Assim como você, ao ver esse vídeo, pode pegar a barrinha do vídeo e puxar para o início, né? Então a gente percebe como o presente automaticamente vai criando o passado. Então, qual é a nossa grande dificuldade? É de viver o momento, viver o agora, viver aquilo que estamos fazendo. Viver o dia de hoje, viver o que eu estou fazendo nesse exato instante. Estou aqui gravando esse vídeo, será que eu estou realmente aqui? Eu tenho que me concentrar no que eu estou falando, na maneira como eu estou falando, em como eu estou colocando cada peso em cada palavra, em cada analogia que eu faço, ou não, ou você não acha que tem tudo isso? Sempre tem, né? Até porque os meus vídeos não têm roteiro, eu simplesmente pego e falo aqui o tema que eu quero trazer para vocês. Mas o fato é que é difícil manter-se no momento, nesse foco aqui. Assim que eu terminar o vídeo, eu vou ter que sair para um outro compromisso. Eu estou preocupado de não estender demais o tempo do vídeo, né? Ao passo que também eu não posso fazer uma explicação muito qualquer coisa, senão eu vou fazer um desserviço para você que está me assistindo. Então, todo o presente ele está sendo interferido a todo momento, porque o presente nunca pode ser quem ele é. É curioso isso, né? O presente ele é esse ponto de maior dádiva, né? E tem aquela cena, né, do Kung Fu Panda, que eu não sei se foi tirada de algum clássico oriental, provavelmente foi, imagino, que diz que o presente é uma dádiva, né? E por isso que ele é chamado de presente, ou agora, né? Enfim, agora então é bem curioso, bem profundo essa parte, mas é um pequeno trocadilho, né, que nos coloca numa condição de perceber mais coisas, né? Então, nos colocar no agora é o nosso grande desafio, né? Então, por conta de todas essas coisas. Quando eu tenho meus traumas, eu tenho o meu passado, eu passo por experiências que eu não consigo me desvencilhar, então eu fico preso no passado, pensando nele. Quando eu me projeto para o futuro de uma forma meio maluca, né, porque eu estou aqui ainda falando com vocês, também não consigo me concentrar no que eu estou falando agora. Então o presente tem uma dificuldade de ser presente. Ele é sempre fugaz. Ele vai automaticamente também, né, nos levando para o futuro, que é o que nós vamos falar agora, né? O futuro vai lidar com o quê? Com as nossas projeções, com os nossos desejos, com os nossos sonhos, os sonhos que nós vamos construir. E o futuro necessita ser alicerçado através da imaginação. Como diz Aristóteles, né, a memória e a imaginação são a mesma faculdade, mas uma se volta, né, para aquele depósito, né, ou seja, para o nosso arcabouço passado, e a outra, né, se projeta, né, projeta para o futuro, para as nossas construções. Então, no fim das contas, o que é que nós temos? Nós temos uma mente que se projeta tanto para um tempo que já passou, quanto para um tempo que vai chegar. E essa mente precisa se projetar para o futuro, tendo a consciência de que consegue trabalhar com o tempo do presente, né? Como assim? É porque quando nós nos projetamos para o futuro, nós já vemos a ideia pronta, terminada. E é difícil para a gente conseguir trabalhar por etapas e definir etapas mesmo no processo, né? Ou seja, eu tenho fases e etapas, né? Conjunto de atividades que eu preciso lidar para que eu possa construir esse futuro de forma mais plena e mais assertiva, mais firme, mais
condizente, mais coerente com a ideia, com a imagem que nós construímos. Então, ao projetar para o futuro, eu preciso ser fiel a essa imagem que eu pensei de mim mesmo, né? A esse quem eu quero ser, né? E não me desesperar ou não enlouquecer no momento em que eu preciso criar as etapas, né? Eu vejo que as pessoas têm um grande problema, assim, imenso de definir etapas de realização, né? Definir prazos, de colocar no tempo, né, do dia a dia o que se vai fazer em cada dia, né? Eu vejo que isso é um problema enorme das pessoas, né? Para mim é um problema também, é uma dificuldade, mas eu acho que eu já tenho menos essa dificuldade, eu consigo separar bem, né? Eu tenho uma outra dificuldade que está relacionada com a vivência da rotina, né? Por isso eu já trouxe vários vídeos aqui sobre rotina no canal, porque é um desafio que passo também, né? Então, aí uma outra coisa sobre o futuro, né? A gente tem que ter a coragem de sonhar, a gente tem que ter a coragem de projetar o futuro como ele deve ser projetado. Hoje em dia a gente vive numa sociedade tão insegura, tão caótica, tão violenta, né? E com tantas tragédias acontecendo simultaneamente, né? A gente tomando contato com isso através da televisão, internet, enfim, que a gente não se atreve mais a sonhar, porque o sonho parece ser algo muito inocente, muito ingênuo, muito bobo, algo que só as crianças podem ter, porque elas ainda não foram machucadas pelo mundo. Então, precisamos ousar sonhar um pouco mais. Precisamos entender que esses sonhos precisam estar atrelados ao nosso desenvolvimento interior e não simplesmente a conseguir um cargo numa empresa tal, né, ou ter uma casa quando eu fizer tantos anos, enfim, todas essas coisas materiais que facilitam e dão suporte à vida, dão até um certo status, eles nos dão sim um conforto e tornam a nossa vida até mais feliz em alguma medida, né? Mas isso não é um elemento que é determinante para a nossa felicidade, mas é importante no aspecto da realização. Nós nos sentimos capazes nos sentimos enquanto pessoas capazes de realizar alguma coisa, de realizar um sonho, de construir um futuro. Isso é muito importante para a construção de várias virtudes, da coragem, da prudência, da inteligência, da própria temperança. Tudo isso a realização de projetos permite, se for bem executado e se tiver como uma visão mais transcendente, mais, como eu posso dizer, mais a longo prazo, né? Então, presente, passado e futuro precisam se unir nessa unidade que é o eu, da unidade que é a consciência. A consciência é esse ponto onde nós nos reconhecemos enquanto nós mesmos e como a pessoa que vai realizar essas façanhas e que também vive o agora. As condições únicas que só a sua vida tem, né? Então a consciência consegue integrar esses elementos. Tá bem? Então, sobre essa fragmentação atual, né? Acho que é isso por hoje. Se você gostou desse vídeo e quiser que eu traga mais sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários, por favor. E se você ficou até aqui, meu muito obrigado. E até a próxima. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Até depois.